Vamos falar sobre um outro assunto importante desta tarde, um estudo. As desigualdades sociais e econômicas entre as regiões do Brasil foram mais decisivas na disseminação da Covid-19 e no aumento do número de mortes do que a faixa etária da população mais atingida e a presença de doenças crônicas, como aconteceu em alguns países da Europa. O levantamento foi feito por pesquisadores brasileiros ligados ao Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e foi publicado na revista Lancet, uma das mais importantes revistas científicas do mundo. O estudo compara os índices de vulnerabilidade socioeconômica dos estados aos registros de casos e mortes por Covid, e o trabalho mostra que o impacto foi maior em regiões mais pobres, evidenciando que a questão econômica, a questão de como essa pessoa se preparou ou pode se preparar para enfrentar a pandemia foi um fator decisivo mais do que a idade da pessoa. E no início todo mundo dizia que era uma doença que atingiria somente os mais velhos. Zaidan. É claro que tem uma diferença muito grande entre uma pessoa bem nutrida e uma pessoa subnutrida, ou mal nutrida, ou desnutrida. Uma pessoa que tem acesso a hospitais mais bem equipados, mesmo públicos, em relação a outra que não tem hospitais bem equipados à disposição, mesmo públicos. Não é incomum, aliás é rotineiro, né? A gente vê políticos, governadores, prefeitos, senadores, deputados que saem de seus estados para serem atendidos em outros locais. São Paulo, aliás, é um exemplo disso, né? Se você quiser ter um repórter de noite no Sírio-Libanês ou no Einstein, só para fazer cobertura política, você vai ter gente lá toda hora para dar entrevista. Agora, e mesmo o Hospital das Clínicas, que recebe gente não só do Brasil inteiro, mas de vários países da América do Sul. Porque é bem equipado. Aliás, o Hospital das Clínicas, o problema é a demanda, que é absurda, é gigantesca. E esses caras não gastam dinheiro para a construção de hospitais de bom nível, hospitais públicos, nos seus estados, nas suas regiões. E a desigualdade, mesmo no Sudeste e no Sul, né, Ronald? Nas cidades. Então, São Paulo é um exemplo disso. São Paulo você tem uma periferia muito carente, inclusive em termos de saneamento básico, e isso tem importância para qualquer enfrentamento de qualquer doença. Qualquer doença. Saneamento básico, esgoto, água tratada. Nós vimos há pouco no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o problema se repetiu. Uma água colorida, com cheiro ruim. Aquilo não é água, né? Aquilo tem água, mas tem uma porção de outras coisas. E a população de boa parte ali do Rio de Janeiro tendo de usar aquela água, não tem outra. Quer dizer, a incompetência do Estado, a incompetência do poder público, que cobra muito imposto e devolve quase nada. Tem corrupção, mas tem também incompetência, tem uso inadequado do dinheiro. Um outro assunto que a gente vai tratar mais pra frente, que é essa história, por exemplo, de cidades muito pequenas e que gastam mais dinheiro com a sua Câmara Municipal do que com a escola, com o hospital, com o asfalto, com a rede de esgoto. Então, o resultado é esse. Em São Paulo, você tem as ilhas de riqueza e mesmo assim essas pessoas estão com dificuldades porque os hospitais chegaram a não ter capacidade de recebê-las. Em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, não há dúvida. Mas é claro que a população mais pobre sofre muito mais. Até porque carrega consigo problemas crônicos de saúde, inclusive porque não tem saneamento, porque não come direito. Então eu acho que é um resultado até óbvio. A pesquisa comprova aquilo que empiricamente acho que todo mundo sabia, né, Ronald? E tem outra, né, Sônia? Havia aquela comparação, fala assim, não, na Itália vai morrer muito mais gente porque é uma população mais idosa, né? E aí daí criou-se esse estigma de que a doença atingiria somente os idosos. Pois é, isso foi só no começo, né? A gente tem mais de um ano aí da doença que começou na China, foi para a Europa, só chegou depois
no Brasil, e a gente viu o exemplo da Itália. E a Itália, a população é mais idosa, mas o que não quer dizer que a doença só atacava idosos. É porque é uma população mais longeva, como em toda a Europa. Uma população, inclusive, que tem mais qualidade de vida com todos os problemas que o país passa. Porque são países, a Itália, a França, a Alemanha, o que eles têm em comum? Seja como for, seja o presidente que for, seja o chefe de Estado ou chefe de governo, você paga o imposto que é para que o governo depois invista em você. Na França, inclusive, às vezes existe uma crítica por que os idosos lá às vezes não têm os mesmos direitos do que os mais jovens. A justificativa é essa que o Estado investiu em você desde que você era pequeno, então, depois de uma certa idade, você tem que dar o retorno para o país. Quer dizer, você já teve tudo, então agora é a vez do mais novo. Só que tem também metrô, ônibus, o desconto em transporte público tem, mas no sentido de um curso, uma bolsa de estudo, um desconto para qualquer tipo de coisa que é sempre para o mais jovem. Mas aí eles partem do princípio que a população envelhece, porque você teve quem investisse em você quando você era mais novo. É isso.